A minha família compra as minhas loucuras, né? Minha família compra. Na terça-feira, que eu fiquei sabendo dessa notícia, aí na quarta-feira, eu falei com todo mundo assim, falei, domingo eu quero fazer um almoço de festa. Domingo eu quero festejar. Eu não quero fazer uma comida comum. Domingo eu quero fazer comida como se fosse Natal. Quero fazer comida de Natal, quero festejar, porque Deus é bom. Né? E minha família, isso mesmo, vamos fazer. Né? Minha família compra as minhas loucuras. Então hoje nós fizemos um almoço de festa lá em casa e festejamos as vitórias que Deus tem concedido. Amém? Porque Ele tem concedido vitórias. Né? Glória a Deus. E é assim que eu tenho vivido. Feliz, apesar de. Glória a Jesus. Posso começar? Estou vivendo feliz no mundo, um gozo profundo, andando na luz. Achei um tesouro pendurado na cruz. Queres saber seu nome? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. É o nome mais lindo que tenho guardado no meu coração. Enquanto aqui viver, não posso esquecer. Me deu salvação. Seu nome é Jesus, é o nome mais lindo que tenho guardado em meu coração. Enquanto aqui viver, não posso esquecer. Me deu salvação. Se estás em trevas, precisas de luz. Porque não recorres ao tesouro da cruz, o mesmo tesouro que eu encontrei. Queres saber o nome? Eu te ensinarei. Seu nome é Jesus, é o nome mais lindo que tenho guardado em meu coração. Enquanto aqui viver, não posso esquecer. Me deu salvação. Seu nome é Jesus, é o nome mais lindo que tenho guardado em meu coração. Enquanto aqui viver, não posso esquecer. Me deu salvação. Enquanto aqui viver, não posso esquecer. Me deu salvação. Enquanto aqui viver, não posso esquecer. Me deu salvação. Glória a Deus. Esse é nosso tesouro. Glória a Jesus. Aleluia. Pastor Neilton. Paz do Senhor, amém, irmãos? Morrendo na cruz. Morrendo na cruz. Morrendo na cruz. Morrendo na cruz, foi o meu Jesus para me dar salvação. Sobre o madeiro, seu sangue corria até o chão. Foi por mim e por ti que ele padeceu no marro de cruz. E hoje está vivo ao lado do Pai. O seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. E hoje está vivo ao lado do Pai. O seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus.
hoje está vivo ao lado do Pai, o seu nome é Jesus. As lutas são tantas aqui neste mundo, eu não posso parar. As tribulações vêm sobre mim, tenho que lutar. Mas eu tenho um amigo que me ajuda a carregar a cruz. E hoje está vivo ao lado do Pai, o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. E hoje está vivo ao lado do Pai, o seu nome é Jesus. Vamos cantar seu nome. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. E hoje está vivo ao lado do Pai, o seu nome é Jesus. Glória a Deus, amém? Deus, glória a Deus. Tá ali. Deixa eu colocar. Amém, irmãos? Graças a Deus. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Deus é muito bom e a sua benignidade dura para sempre. Amém? Acho que eu posso ligar isso aqui. Não? Ué, pode. Só ligando aqui. Glória a Deus. Só tirar esse ruidinho chato. Engraçado, antes do culto eu ligo o microfone, tá tudo certinho. Mas na pregação começa o fio. Amém. Eu venho aqui, testo ali, tá tudo bem. Quando chega aqui começa o fio. Abre sua Bíblia em Mateus 16, 19. Tem que esperar aí acabar de ligar. Mateus 16, 19. Versículo curto, que diz assim: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa graça, pela sua infinita misericórdia para conosco. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela maravilha que é ler a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus, por Senhor ter nos dado perseverança e paciência em tua presença. Nós te pedimos que abençoe, Deus, essa mensagem essa noite. Nós falamos, ó Pai amado, do teu evangelho. Do teu evangelho somente, ó Pai amado. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Um texto que nós vamos usar como referência. Nós estamos dentro de uma posição interessante. O crente anda dentro de uma posição muito interessante. Quem aqui é salvo em Jesus Cristo? Quem aqui sabe que vai morar no céu? E agora quem tem certeza? Dentro desse paradigma, dentro dessa afirmação, e nós estudando Apocalipse, escatologia, o fim de todas as coisas,
nós nos deparamos com o status do cristão. 2 status do cristão. Primeiro, vamos falar sobre o reino de Deus. Sabemos que o domínio do reino de Deus é sobre todas as esferas do cosmos, sobre tudo que é referente à criação de Deus. A dominação do reino através da igreja, ela se faz presente. Não que a igreja domine sobre as coisas como tiranos, mas nós temos o reino de Deus acima de qualquer conhecimento humano, qualquer desenvolvimento humano. O reino de Deus é maior que qualquer filosofia humana, é maior do que qualquer psicanálise, maior do que qualquer medicina, está acima de toda, é maior do que toda ciência humana, de toda invenção, toda intenção humana. O reino de Deus, ele é maior. Toda intenção humana, toda reinação humana, né, tudo que o homem faz, tudo que o homem apronta, ele é finalizado, tem um fim. Ainda que seja uma civilização, uma cultura, a escrita, você acha que esse tipo de letra, o que você aprendeu a ler, isso vai acabar? Tem quanto tempo que existe essa escrita? Por exemplo, a palavra tudo. Tem quanto tempo que existe a palavra tudo? A palavra escrita, tudo. O conceito de ideia, de tudo, você sabe o que é tudo. Você sabe o que é peixe. Mas o jeito de desenhar, de escrever a palavra peixe em português tem a idade da Torre de Babel. Torre de Babel para cá, né? Pelo menos a ideia. Agora a escrita foi inventada depois. E aí nós vemos lá em 1 Coríntios que fala que havendo línguas cessarão. Línguas, não apenas línguas dos anjos, angelicais, mas as línguas humanas. As línguas humanas vão cessar um dia. Toda a nossa cultura de português, de línguas, vai acabar. Toda a nossa matemática, ela vai acabar. Toda a nossa medicina, ela vai acabar, vai chegar num fim. Apesar de um homem, desde criança, eu escuto uma frase, que era da Fundação Roberto Marinho, e Fundação Padre Anchieta, lá em São Paulo, passava propaganda, e falava a seguinte frase: o homem só é eterno, o homem é eterno quando o seu trabalho permanece. Né? Eu não sei quem fala essa frase, mas até a permanência do trabalho. Quem aqui se lembra do World Trade Center? Cadê o World Trade Center? Cadê os engenheiros que construíram? Então, quer dizer que o trabalho dele não permaneceu, eles não são mais eternos, né? O trabalho deles não permaneceu, foi destruído. Então, toda a obra humana está fadada ao desaparecimento, e nisso entra o reino de Deus, que o reino de Deus, ele é eterno. O reino de Deus não é visível em obras, em construções, não é visível em palpavelmente, onde você segura, você vai a um lugar onde ali é a sede do reino de Deus, você não conhece o lugar que é a sede do reino de Deus, um lugar físico. O reino de Deus é uma coisa muito interior. A sede do reino de Deus é você. Você é a sede do reino de Deus. O reino de Deus está em você. O reino de Deus permeia as suas ideias. Então, o reino de Deus habita no reino das ideias, habita na filosofia, na ideia, no pensar. O reino de Deus habita nisso. O reino de Deus habita na sua vida de modo a botar limites em você, a botar os limites e te direcionar a certas questões existenciais, te direcionar a tomar decisões, te direciona sentimentos, você se sentir feliz, satisfeito, alegre. O reino de Deus faz isso em você. Quando se fala reino de Deus, nós englobamos tudo, a obra da cruz, a obra do Espírito Santo, a obra da criação, tudo concernente ao Senhor. De Gênesis a Apocalipse é a manifestação do reino de Deus. Então essa manifestação do reino de Deus está em você. Você consegue ver as manifestações físicas do reino de Deus em milagres, em provisões de Deus. Você consegue ver a manifestação do reino de Deus fisicamente, quando as pessoas são alcançadas pelo reino de Deus que está em você também. As pessoas professam depois o mesmo reino, possam fazer parte do mesmo reino que você. Você foi ligado na terra e está ligado no céu. Você está ligado no céu. Então esse reino de Deus, que Jesus falou uma coisa muito séria, ele fala: o meu reino não é deste mundo. Não é desse mundo. O mundo que ele fala é toda ideia humana, todo conceito humano, governo humano. Não pertence a
a essa esfera do domínio humano. O reino de Deus não vai ser dominado pelos humanos, não vai se alinhar com a ideia humana da existência finita, mas sim se alinha com a ideia de Deus da existência eterna. Ele não se alinha aos valores humanos. A justiça do reino de Deus é diferente. O amor do reino de Deus é diferente. A justiça de Deus é inalcançável para qualquer egrégio tribunal que exista no mundo. A Suprema Corte do Brasil, a justiça que ela professa, não se equipara à justiça de Deus, que é um ser único, que é a síntese de toda a justiça do universo. Qual é para nós, como soa para nós, a justiça de Deus quando um avô de 80 anos enterra um neto de 5 anos? Dá um nó na cabeça da gente. Dá um nó na cabeça. Mas é a justiça de Deus, ato de Deus. Os atos dele não são alinhados com os atos humanos. Coitadinho, tinha tanta coisa para viver. Deus falou, basta de viver. Cessa de viver agora. E nós falamos, mas tinha tanta, era uma criança, tinha tanta coisa a viver. Não tinha. Deus falou, não tem mais nada a viver. Vai viver comigo agora. Acabou. Então não há, o nosso parâmetro de justiça é muito pobre diante da justiça de Deus. Nosso parâmetro de amor é muito pobre diante do amor de Deus. O amor de Deus é de tal forma imenso que resgata uma humanidade perdida, mas não apenas um só homem. Não apenas um só homem. Ele começa a amar a humanidade caída e dali tira pessoas para ele. Ele não perdoa apenas um que lhe fez mal. Ele perdoa toda uma raça, parte de uma raça que lhe ofende. Ele acolhe parte da raça que lhe ofende, é o amor de Deus. A ira de Deus também para nós é incomensurável. Por causa de um pecado, de um homem, ele expulsa toda a humanidade da presença dele. É a ira de Deus. Você seria capaz de, por exemplo, a família da sua tia, o seu primo te fez raiva, você expulsa o resto da família, tudo, então não estou presente, não quer ver mais ninguém, porque um primo seu pisou no seu pé? Então você já não quer falar com mais ninguém? Nem com a família, todo mundo tem o sobrenome dele, eu abomino agora. E acabou? Está vendo qual tamanha a ira de Deus? E qual tamanho o amor de Deus, que acampa depois desses mesmos caídos que foram expulsos por ele, ele os acolhe para a presença dele, constrói uma cidade, constrói o reino e vai falar, vinde benditos do meu Pai, para a morada que já está preparada para vós antes da fundação do mundo. Então é incomensurável o alinhamento do reino de Deus com o domínio humano, a ideia humana. Todo o reino alcança o seu clímax em Jesus Cristo. Em Cristo, o reino agora vem à terra. O clímax é a vinda de Cristo. O próprio Deus agora, em pessoa, ele traz o reino, a manifestação no meio dos homens. E esse reino é constituído de palavras, de fatos, de milagres, de sinais e de morte. É constituído, é uma coisa trágica. É um reino trágico. Não é uma tragédia no seu desenrolar, mas a redenção para nós. No meio humano é uma tragédia. Quantos mártires são cultuados? Tiradentes é cultuado. Tiradentes, morreu, passou para Minas Gerais, não sei o que, né? Liberta Cacélia também, né? Está escrito errado, mas vai embora assim mesmo. Então, Tiradentes foi o mártir. O Duque de Caxias, o patrono do exército. Matava criança de 5 anos de idade, com carga de cavalaria passando em cima das crianças. É patrono do nosso exército. Vamos pegar mais um aí. Você chega nas grandes... Toda grande corporação, toda grande associação tem o seu patrono. Alziro Zarur, né? Alziro Zarur, para aquele pessoal que esquece o nome deles, Legião da Boa Vontade. Então, uma referência humana. Mas Cristo, e todos eles morreram. E esses aí morreram, né, por uma causa. Vem Jesus... E não morre por uma causa, ele morre pela humanidade. Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Frei Damião, Frei Galvão. Aí vem Jesus e morre pela humanidade. E grande parte dessa humanidade não o reconhece. Não o reconhece. Pelo contrário, o desfaz. Não apenas a ele, mas também aos seus seguidores. Os seus seguidores são dados como lixo.
Essa semana eu fiquei sabendo que na Síria, o ISIS, né, o Estado Islâmico, montou matadouro para cristãos. Pegam os cristãos, levam o matadouro, matam, sangram, desossam, picam e vendem nos açougues na Síria. É sério, não é brincadeira não. Carne de cristão é vendida como carne nobre na Síria. A perseguição que nós conhecemos seria apenas o nosso crente dos glúteos quentes, né? Que chamava a gente. Crente do glúteo quente, que chamava na escola. Né? Agora nossos irmãos estão sendo vendidos como carne no açougue, no mercado. E fora que eles sacrificam agora para lá, né? Eles dão um tiro na nuca do cara e falam: lá, receba esse sacrifício no seu altar, um sacrifício santo, puro, receba, e dá um tiro na nuca do camarada com um sacrifício para lá. E por aí vai. Então não apenas é rejeitada a mensagem de Cristo, mas também quem segue a Cristo também é rejeitado. Rejeitado a ponto de sangue. A aliança de Cristo conosco, a aliança de Jesus Cristo conosco não é uma aliança feita por um pagão, não é uma aliança feita por um homem, é uma aliança feita pelo próprio Deus e determinada com sangue. A aliança do Senhor Jesus conosco. A aliança que nos dá o dom da salvação. O dom da salvação nos dá a fé. Todo o que engloba a nossa regeneração é entregue para nós, a igreja. Tudo o que coopera para a salvação é dada na mão da igreja. A igreja é outra coisa senão o instrumento do reino, aonde as chaves do reino é manifestada. Esse versículo nós lemos: tudo que ligares no céu, na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. A manifestação da ligação no céu, na ligação na terra, e está ligado no céu, é a igreja. Nós estamos ligados em Cristo no céu, nós estamos lá no céu, ligados em Cristo? Não, já estamos lá? Estamos aqui, estamos ligados em Cristo na terra. Estamos ligados no céu? Não, aí nós estamos, então, aí nós caímos dentro de um pensamento que diz o já e o ainda não. Já estamos ligados com Cristo, mas ainda não desfrutamos da plenitude dessa ligação. Já somos manifestação do reino de Deus, já somos, mas ainda não vimos a manifestação completa desse reino. Como diz Paulo, agora ainda olhamos como por espelho, mas então veremos face a face. Então no já não veremos completo, mas no ainda não veremos face a face. Disso tudo, então nós somos aqueles que receberam o Evangelho mediante a fé, participamos da salvação do reino, salvação que inclui perdão de pecados, adoção por parte de Deus, presença do Espírito Santo, posse da vida eterna. Nós temos a vida do reino de forma, nós somos aqueles que somos a forma visível do reino de Deus. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra, aqueles que tomaram para si mesmo o jugo do reino. Não é assim? Mateus 18? Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. A igreja e achareis descanso para as vossas almas. Achar descanso para a alma. Ó, vem alma cansada, espere em Deus, confia somente no seu amor. Então, isso é a manifestação do reino na igreja. Esse é para a igreja. O mundo não tem o jugo de Cristo sobre si. O mundo não tem descanso para a sua alma. O mundo não é luz do mundo, não é sal da terra. Eles não têm nada a ver com o reino de Deus. Então, como que Deus, então, nos deixa aqui, então, no meio disso tudo, no meio desse banzé, no meio desse aranzé todo aqui? Por que eles nos deixam aqui? Porque o ainda não chegou a hora de subirmos com ele. Ele poderia muito bem, numa geração só, a geração só, pós-Cristo, né? A geração contemporânea a Cristo, ele poderia acabar o mundo ali mesmo. Jesus Cristo morreu,
salvou dali para trás, pegou os que estavam esperando a manifestação do Messias, né, Moreira? De Gênesis para cá, ele salvou para trás, e aqueles contemporâneos ali salvavam aquelas pessoas que estavam ali, e podia acabar dali a terra. Mas por quê? Porque o seu amor se estende além do presente momento em que Jesus morre. O seu amor se estende para além da história. O seu amor, ele é esticado pela história. Nós estamos debaixo do dossel de amor de Deus, debaixo do palio de amor de Deus, da cobertura do amor e da misericórdia de Deus. Nós caminhamos debaixo disso. A igreja caminha debaixo do amor e misericórdia, do cuidado de Deus. Andamos debaixo disso. Andamos debaixo do dossel. Assim como o pessoal lá no deserto, a nuvem os protegia de dia e a coluna de fogo à noite, assim ele é conosco. Nós temos a nuvem de Deus conosco. Nós temos, ainda que andamos em trevas, nós temos a maravilhosa luz, a coluna de fogo que nos guia. Ainda que nós por dentro nos tornemos trevas, ainda há a coluna de fogo que nos alumia e nos indica o caminho certo. Glória a Deus. Nós também aguardamos aqui, nós como igreja, esperamos a manifestação da vinda de Cristo. Nós temos consciência disso. A manifestação da vinda de Cristo. Esperamos a manifestação do senhorio de Cristo. Ele vir nas nuvens. Aguardamos isso tudo, mas aguardamos também a vinda de Cristo, vou usar esse termo, a vinda pessoal de Cristo em nós. Nós sermos transformados de glória em glória, sermos transformados de ensino em ensino, sermos transformados de fé em fé, sermos transformados crescendo espiritualmente até que Cristo seja revelado em nós, até que nós conheçamos a plenitude do que é ser salvo, do que é pertencer a Deus, o que é pertencer não à igreja, mas fazer parte da igreja de Cristo, fazer parte da grei, dos ajuntados, daqueles que ele estendeu a mão e trouxe para perto de si. Quando nós percebemos a importância disso, nós experimentamos como se fosse uma vinda particular de Cristo em nós, em que nós temos a certeza, glória a Deus, eu pertenço a Ele. A maioria de nós já experimentou isso. Grande parte, 99,9%, nós já experimentamos isso. Cristo em nós, esperança da glória, é o que Cristo escreve, é o que Paulo escreve. Cristo em nós, esperança da glória. Pelo tempo em que a igreja foi fundada, pelo tempo em que ela foi estabelecida, a partir da cruz, pelo tempo que ela foi estabelecida no mundo, se formos olhar a teologia errônea, a teologia do domínio, a teologia da transformação, a teologia em que a igreja, ela poderosamente toma posse de pessoas, poderosamente toma posse de territórios, poderosamente destrói o mal, poderosamente aniquila Satanás. Se formos olhar essa teoria, então pelo tempo em que ela existe no mundo, esse mundo não era para estar como está. Mas nós vemos a decadência humana, ao mesmo tempo em que há a igreja. Não existiu nenhum ano, nenhum mês, nenhuma semana, nenhum dia, nenhuma hora ou segundo em que não existiu igreja sobre a face da terra. Nunca na história, desde o Éden, nunca existiu, o mundo nunca experimentou a falta de alguém que buscasse a Deus. Sempre teve alguém, sempre. De Cristo para cá, a coisa se multiplicou. Em toda a história da era cristã, a partir de Cristo, sempre houve igreja. Sempre houve pessoas que temiam e que serviam ao Senhor. Independente da cultura local, independente da transformação do culto a Deus local, da transformação da forma de culto, da forma de pregar a palavra, da forma de distorcer a palavra, sempre houve um que questionou e falou: as coisas não são assim, porque o Espírito Santo diz em sua palavra assim, assim, assim. Sempre houve a igreja de Cristo na história. Eu ouvi falar uma época que quando Constantino funda a Igreja Católica, então a igreja se fortaleceu.
E se fortaleceu e conseguiu conquistar o que era para ser conquistado. Mas nós vemos, chegando um pouco para frente, na Idade Média, nós vemos o resultado disso. Nós vemos as cruzadas, nós vemos as indulgências, nós vemos a venda de reino, a venda de relíquias, nós vemos isso lá na frente acontecer. E nós vemos pessoas que corriam por fora. Huguenotes, valdenses, moravianos, anabatistas, corriam por fora. Até mesmo antes da Reforma, até mesmo antes de Lutero, Calvino, Zwinglio, sempre teve a igreja. Até os inomináveis, aqueles que não tinham nome, aqueles que lá no seu rincão, no buraco da onça, lia a Bíblia e falava: as coisas não são como eles falam, as coisas são como a Bíblia diz. Nunca houve na história falta de quem fizesse isso. Então, se nós olharmos então a fundação da igreja, de quanto ela existe a partir de cá, esse mundo já era para ter sido dominado pela igreja, para ter sido transformado pela igreja. A influência da igreja deveria ser tal que um roubo de uma caneta no escritório seria um absurdo, seria tema de jornal. O roubo de um carro, então, seria uma tragédia nacional. Um assassinato seria como uma guerra, porque a moralidade cristã já estaria espalhado como fogo na pragana para todo lado. Nós temos civilizações que passaram por certa transformação, certa influência cristã, como Estados Unidos, como Alemanha, Holanda, Suíça, Dinamarca, Canadá, que tem em sua cultura a cultura cristã. Austrália, a cultura cristã. Mas todos nós sabemos que todos esses países em que citei, as coisas não são assim, não são cristãos. Tem uma cultura cristã, mas não sofreram a transformação histórica, a transformação real de pessoas. Apenas são influenciados pelo Evangelho. É uma cultura cristã, mas não tem Cristo como norte, não tem Cristo como direcionador da nação. Apenas é uma influência cultural, mas continuam fazendo as mesmas obras de Sodoma, Gomorra, Nínive, Jerusalém, Jericó, Samaria, a mesma coisa. Então a igreja não tem essa influência nacional cultural. A igreja, o reino de Deus, é manifesto para pessoas e não para culturas. O reino de Deus é manifesto no meio da sua igreja, para que a igreja seja separada de tal forma em que ela não consegue transformar o mundo, mas sim a transformação pessoal, particular. Nós conseguimos transformar, talvez quando conseguimos transformar a nossa vida, glória a Deus. Então o reino de Deus não é para esse mundo. Quando Jesus fala assim, meu reino não é deste mundo, está falando de coisas materiais, mas se formos olhar lá, olhar tudo, nós vemos que o reino de Deus não manifesta-se no mundo, manifesta-se na igreja. A luz do mundo, o sal da terra, é para vergonha e condenação do mundo. O mundo será condenado pela palavra de Deus, assim como a igreja é salva por causa da palavra de Deus. Então, entre o já e o ainda não, nós temos uma tensão de ideias. Por exemplo, o que já acontece hoje, como já, nós sendo cristãos, nós somos novos nascidos? Somos novos nascidos. Temos nosso espírito recriado, nascemos da água e do espírito? Amém? Fazemos parte do reino de Deus? Então o já acontece o seguinte: pelo poder de Cristo, nós já somos ressuscitados para uma nova vida. Através do Espírito Santo, somos regenerados, possuímos um novo coração e somos então nova criatura. Isso já. Então estamos completamente fora do mundo. O mundo é novo nascido? São regenerados? O Espírito Santo lhes deu um novo coração? Eles têm a lei de Deus escrita no coração? Então nós já somos, o mundo não. E o que vai acontecer com nós então, que ainda não somos? Nós já podemos voar? Já podemos chegar diante do trono de Deus, assim, no salão do trono? Podemos ou não podemos? Mas esse pessoal que fala que foi lá,
E que até os anjos se prostraram quando eles entraram no salão. Caô. O cara falou, que no testemunho, que ele entrou no trono de Deus e os anjos se prostraram, porque ele era um servo de Deus em excelência, e Deus o exaltou diante dos anjos. Agora a palavra de Deus fala: a nenhum outro deu nome mais excelente que de Cristo, acima dos anjos, né? Criou acima dos anjos. Mas o cara chega lá e quer ser igual a Cristo. Então vamos lá. Então o que falta acontecer? Pela garantia pela garantia da ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou? Então, pela garantia da ressurreição de Cristo, nós seremos ressuscitados? Sim, seremos ressuscitados. Se morrermos, seremos ressuscitados. E se não morrermos, seremos arrebatados, como diz Paulo, o corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Não é isso? Então, pela garantia da ressurreição, ainda não aconteceu isso, nós teremos a nossa redenção física. Corpo ressuscitado. O corruptível transformado pela incorruptibilidade. Isso nos falta. E seremos agora então, moraremos com o Senhor. Ainda não aconteceu isso. Já aconteceu o novo nascimento. Já aconteceu a regeneração. Mas ainda não estamos plenamente inseridos no reino de Deus. Ainda não. Porque a glória daqui não tem, né? O corpo não tem glória. O corpo humano não tem glória. Redenção física, sendo aperfeiçoados em plenitude. Lá no céu, vai acontecer isso tudo que acontece conosco, com o nosso corpo agora. Nós ficamos no sol, né? O que acontece com a gente? Queima, sapeca esse trem tudo, né? Se nós caímos do andaime, o que acontece com nós? Cabe o coco no meio, né? Se nós comemos um ovo com salmonela, nem precisa falar. Nem precisa falar. Vamos ter isso? Não. Então já pertencemos a Cristo. Já fomos transformados no interior. Falta a redenção física, a redenção de todas as coisas. Outra coisa que você já tem a vida eterna? Mas não é uma coisa que você vai ter, já tem a vida eterna? Isso. Quem recebe a Cristo tem a vida? Nós temos a vida eterna. E o que falta para nós então? O já temos, mas ainda não desfrutamos a vida eterna. Não desfrutamos a benesses da vida eterna. Porque o nosso corpo, ele é corruptível. Se temos então um corpo transformado como o corpo de Cristo, nós então vamos desfrutar a vida eterna. Aí que nós vamos ter ideia do que é ser eterno, do que é ter a vida eterna e estar com Cristo. Isso é desfrutar a vida em plenitude. Vamos ver que nós aqui, todos nós aqui, todo mundo aqui, vamos pegar o que há de mais sofisticado no mundo. Cada um de nós tem uma Lamborghini. Aqui é a turma da Lamborghini, aqui é a turma da Ferrari, viu? Turma da Lamborghini, do Toro aqui é melhor, viu? Turma da Lamborghini, turma da Ferrari. Todos nós temos um conforto, um carro confortável. Um carro confortável, vamos pegar então uma BMW topo de linha, um Audi topo de linha. Nós entramos no carro, já se ajusta o nosso corpo, o volante chega no lugar, ar-condicionado, a esposa entra, ar-condicionado separado para ela, tudo certinho. Nós temos agora o computador de bordo, tudo chegando na nossa casa, a garagem abre, nós recebe já, o carro sobe até a sala, o que é mais moderno agora, viu? A garagem vai na sala. E sério, o cara desce na sala. É na sala, na garagem. O cara desce na sala. Tem hoje em dia em prédios, tem o elevador do carro, ele sobe e para na sala do cara, o cara arranca e para na sala, ele desce na sala. Então descemos na sala. Na nossa sala nós temos tudo do bom e do melhor. Nós já chegamos, as luzes acendem, o ar-condicionado percebe a presença, regula o ar-condicionado, não passamos frio, não passamos calor, temos uma cama macia, temos dinheiro, temos conforto, comida, temos tudo. Isso ainda não é comparado à vida eterna. Não é comparado. Olho não viu, nem subiu à mente humana o que Deus reservou para os seus. Todo desenvolvimento humano não é ainda. Ainda não é. Vamos dizer que você faça isso tudo, deite na sua cama
E aí você olha os lençóis brancos, algodão egípcio de 5.652 fios, você puxa em cima da orelha, aí vem um maldito pernilongo te zoar na sua orelha. Não é perfeito. Não é perfeito. Você pega dengue, você pega uma diarreia, aí dentro do trono branco, em cima lá do grande bocão branco, você lembra da sua humanidade. Não é perfeito. Não é perfeito. Imagina o cara mais rico do mundo, a mulher mais linda do mundo, comendo um ovo com salmonela, meu amigo. Vai se transformar num relés humano. Quando chega lá no bocão, acabou. Não tem jeito. É humano. Então não é, somos salvos, temos vida eterna, mas não experimentamos a plenitude da vida eterna. Não é, Robin? Não temos a plenitude. Somos humanos. Temos que comer, temos que beber, adoecemos. Não tem jeito. Então, o ainda não, mas vamos desfrutar a vida eterna. E o que Jesus fala? Lá não haverá dores. Junta tudo quanto é dor, desde um pernilongo morder a ponta do seu dedo de madrugada, até a dor mais horrível que você sentiu. Lá não tem. Nenhuma. Não tem nada. Vai ser enxugado nos nossos olhos toda lágrima. Acabou. Isso é que nós esperamos. O ainda não. Que o Senhor nos faça esperar. Vamos mais então. Já os cristãos já desfrutam com a seriedade da herança que o Espírito Santo nos proporciona. O selo. Nós temos, quem aqui não tem o selo do Espírito Santo? Levanta a mão. Está vendo? Como é que é bom ter ensino? Todos nós temos o selo do Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. Está lá em Efésios 1,13. Nós já desfrutamos do selo do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos a certeza da nossa herança com Cristo. Nós já temos a garantia da salvação em Cristo. Já sabemos que somos garantidos. Temos a salvação em Cristo Jesus. Mas ainda não. Não é vaidade pessoal. Por ele. Quem já foi aqui numa festa que você achou que a festa era muito chique, chega lá, está só você de terno e colete, abotoaduras de ouro. Está de terno, colete, está todo mundo normalzinho, só você que está como um lorde inglês. Quem já passou por isso? Dá uma vergonha, não dá? Dá uma vergonha. Dá uma vergonha. Mas eles escrevem, né? Traje esporte fino. O que é esporte fino? Quase social. Quando você chega lá, tá neguinho de camiseta de time e de bermuda. Você fala, meu Deus do céu, onde que eu estou? Onde que eu estou? Então, é isso, a sensação é essa, de vergonha. E nós temos o selo e a herança de Deus em nós, no meio do mundo. Sentimos quase que vergonha e não somos orgulhosos disso. Nós pensamos, Senhor, tem misericórdia. Por que o Senhor escolheu a mim, que era um bêbado, escolheu a mim, que era inimigo do seu, e não escolheu fulano, que é uma boa pessoa, que é isso, não sei. Por que, Senhor? Porque eu sinto vergonha de eu conhecer a Cristo e ele não querer te conhecer, porque ele é uma pessoa boa. Só falta ser crente, não é assim? Fulano só falta ser crente, mas ele não quer conhecer a Cristo. Pois é. Uma pessoa boa. Uma cliente de Limar, amiga de Limar, foi nos Estados Unidos. Aí falou, olha, Limar, pede os remédios seus lá nos Estados Unidos, eles entregam lá no hotel, a gente compra via internet, dá o endereço do hotel onde está hospedado. Então eles entregam o remédio lá. E aí ela viajou com os 3 filhos dela. Ela é uma senhora de idade, né? Tem quantos anos? 70 anos. E os filhos também são casados e tal. Foram fazer uma viagem nos Estados Unidos, Nova York. Aí para vir embora veio ela, os 3 filhos e 11 malas. Aí você vai nos Estados Unidos, você quando vai nos Estados Unidos, Valdinei, o que você traz de lá? Né, Valdinei? Pois é, sei lá, né? E lá. Você já, quando vai nos Estados Unidos, você traz o quê? Você traz iPhone, você traz notebook, né? Você traz tudo. Relógio, né? Então, é lógico. Onde é que é? Né? Camiseta, né? Edredom, você traz lá de barato, você vai atrás de lá. Mas tá mais barato. E aí ela chegou no aeroporto, a cota é $500, viu? $500. Passou disso, você paga imposto. 60% de imposto. Então, ela foi passar lá na alfândega, né?
Ela, os 3 filhos e 11 malas. Aí o oficial, alfandegário, o policial federal, sei que é, falou: olha, vocês são todo mundo viajando junto? Vocês são o quê? Uma excursão? Não, cara, não, só que sou não. Essa é minha mãe. Minha mãe deu de presente para os 3 filhos uma viagem. Então nós estamos viajando junto. O cara, olha, que legal. Difícil ver isso. Então, porque vocês são tudo uma família, não vão nem olhar suas malas, pode passar direto, todo mundo. E eles sempre olham, ainda mais que 11 malas, meu amigo. 11 malas, para não passar todos direto. E o remédio estava lá, o remédio está lá dentro. E por incrível que pareça, esse remédio, ele é barrado aqui na alfândega, é um suplemento de cálcio. A tal de fosfetanolamina, né? É barrado. Barrado ao bel prazer do nosso governo. É barrado. Então, ela veio trazer o remédio para Nelimar, que ela trouxe na mala o remédio, pegava para Nelimar e falou assim: Nelimar, Deus te ama demais. Porque eu nunca vi acontecer isso. Porque o seu remédio estava na mala, Deus fez o rapaz passar as malas tudo sem olhar nenhuma. Então, é um amor de Deus. E a pessoa boa, só falta ser crente. Não conhece. E não faz força para conhecer. Não quer conhecer. Mas eu creio que o próprio Deus já deve entender. O próprio Deus faz dar glória a Deus. Então é isso. Então nós nos desfrutamos disso, mas o que nós ainda não? Nós não desfrutamos a plena posse da herança. Nós não estamos nas moradas celestiais. Não temos acesso ao trono de Deus fisicamente, em forma de andar até a Deus, de ir andando. Vão ali na sala do trono hoje, vai ter um evento lá, o anjo Gabriel vai estar cantando uma área. Vamos lá ver, escutar a área do Gabriel. E vamos lá, todo mundo. A área. Gabriel vai estar cantando com a sua voz angelical. Olha, descobri um lugar legal aqui no céu. Você vai andando aqui na Avenida dos Justos, lá na frente você vira, perto da casa de Pedro, vira à direita. Lá no fundo, você acredita que Jonas tem um restaurante de carne de baleia? Tipo assim, né? Desfrutar do reino. Eu creio que como você mora em Belo Horizonte e conhece os cantos de Belo Horizonte e anda pelas ruas como pertencente a esse lugar, não como quando você vai, por exemplo, em uma cidade que você não conhece, você não se sente pertencente àquele lugar. Nós pertencemos ao céu e vamos caminhar pelas ruas como pertencentes àquele lugar, como cidadãos do céu. Como cidadãos do céu. Você tem confiança de parar um ônibus e entrar no ônibus, né? Quer ver? Vou te dar um exemplo. Você já pegou ônibus errado? Você sabe que é ônibus errado quando você entra no ônibus e olha para a cara do povo. Você fala: esse povo não é do meu bairro. Não é assim? Esse povo não é do meu bairro. Lá no céu fala assim: não, esse povo é da minha cidade. Você vai olhar na cara de cristão lá e fala assim: esse povo é da minha, eu estou na minha cidade. Todo mundo parece com Cristo. Uhum. Você não conhece o povo, né? Não, a luz é esquisita do ônibus. A luz é... Não, o povo te olha esquisito. O povo te olha assim, isso aqui, né? Só falta julgar na sua pedra. Que você fala assim, você vai passar, você olha assim, eles falam assim: esse cara não é nosso, não. É assim. Não é assim? Acontece que você dá sinal para o ônibus, ele está vindo lá, aí você olha, você vai passar, ele passa por trás e para o outro, você entra no outro e o seu vai embora, né? Vamos lá. Então você vai desfrutar da herança. Por quê? Agora é uma realidade e não como algo que vem. E você vai, e esse reino que você herda está preparado para você antes da fundação do mundo. Então você vai tomar posse da herança. O tomar posse é essa: é entrar pelos portões celestiais e morar lá. Você ainda não faz isso. Nem, talvez em sonho, você sonha com alguma coisa perto, né? Alguma coisa perto, você almeja, você quer estar lá, mas nós já pertencemos a esse reino, já temos o passaporte carimbado, mas ainda não estamos lá, ainda não, estamos aguardando. Agora nós já somos justificados pela fé, de uma vez por todas. Nós já somos justificados pela fé? Você já é justificado pela fé? Nós não pregamos aqui sobre justificação? Você já é, aquele versículo de Romanos: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aplica-se em sua vida?
Sim, você tem certeza que não é mais, não tem mais condenação a você. Você não tem medo do inferno. Você já não teme mais Satanás, já não teme o capeta, você já não teme o inferno. O inferno não faz parte de você. Você não faz parte do reino infernal. Você não tem medo. Você já é salvo. Já está lá. A justiça de Deus está sobre a sua cabeça, o amor de Deus sobre a sua cabeça, há sobre ele sobre você o dossel do amor, mas você ainda não viu a sentença proferida da boca de Cristo a seu respeito. No juízo final, aí sim, o ainda não você ainda não está no juízo final e viu o Senhor Jesus testemunhar a vosso favor. O juiz, o próprio Cristo, o juiz, te absolver como um ato e não apenas como uma pregação que entrou no seu coração, o Espírito Santo te convenceu, mas como o ato de alguém que tem autoridade de vida e morte, olhar para você e falar: bastos, pode entrar no reino que te pertence antes da fundação do mundo, porque não tem nenhuma acusação contra você que te impeça de entrar lá. Você ainda não viu isso. Você sabe que vai ser assim, mas ainda não viu. Já vivemos isso em nós. Já temos a esperança em nós. Já temos a certeza em nós que pertencemos, que não seremos julgados, que não há condenação para nós. Mas ainda não vimos isso ser consumado na nossa frente. Não vimos ainda o juiz proferir a confirmação da nossa justificação em Cristo. Ele confirmaram: você é justificado. Nós cremos nela, mas nós esperamos agora ver isso acontecer. E quem é o nosso juiz? O Cordeiro. O Cordeiro é o nosso juiz. Então já somos do reino, mas ainda não vimos a manifestação do reino ainda. O que já está em nós também? Nós somos cristãos, somos seguidores de Cristo, mas ainda atua em nós a depravação do gênero humano. Ainda atua em nós o gen, vou usar a palavra gen, a essência do pecado ainda habita em nós e nós produzimos pecado. Nós sabemos que é errado, nós lutamos contra a carne e o espírito, mas ainda produz em nós, vamos dizer, o pecado mais pueril, um pecado mais básico, o primeiro pecado do ser humano, o orgulho, a mentira e o orgulho. Nós ainda suamos orgulho, ainda transpiramos orgulho, mas nós já não somos libertos do pecado? Como podemos transpirar orgulho? Por causa da carne, da corrupção da carne em nós. E nós vamos ver o fim disso? Nós ainda não vimos o fim disso, mas nós vamos ver quando? Lá no céu, na glória, não teremos mais nenhuma manifestação de corrupção, porque o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Nós lá seremos, o próximo tópico é esse, nós seremos purificados. Não teremos mais pecado, não suaremos orgulho, não transpiraremos orgulho mais, não mentiremos, não tem carne, não tem essa briga feia, não tem isso. Então ainda não vimos, mas veremos. Hoje já nós somos progressivamente limpos e santificados, não é verdade? Somos limpos e santificados progressivamente. Ainda não vimos a santificação completa. Quando Deus fala assim, sede santo porque eu sou santo, me soa como uma ordem dele que ele realiza em nós. Sim. Você vai ser santo porque eu sou santo. Como se ele tomasse uma decisão por nós de nos fazer santo. Não por uma ordem, tipo assim. Depende de você ser santo. Depende de você ser santo. Não. É a ordem deles. Sede santos. Eu vos transformo, eu vos santifico, porque eu sou santo. Eu ponho santidade em vocês, porque eu sou santo. Está escrito: eu sou o Senhor que santifica. Está escrito lá no eu sou o Senhor que te santifica. Então, essa santificação ele faz em nós. Ele trabalha com a santificação em nós. Lá no céu ele vai continuar santificando a gente?
vai ter o culto de santificação? Como diz, o pecado tem nada sobre nós, é porque o pecado perdeu o poder de nos condenar, apesar de nós pecarmos. Apesar de nós pecarmos, o pecado não domina mais sobre nós. Ele não nos manda mais, não nos coloca mais debaixo da ira de Deus. Nós agora estamos debaixo do amor e misericórdia de Deus, debaixo da graça de Deus. Então, o pecado não nos faz voltar àquele status anterior. Porque nós estamos agora, não somos mais dominados pelo pecado. Temos o domínio agora do Espírito Santo. O domínio do Espírito Santo é nosso. E continuamos pecando, mas o nosso amor não é mais para o pecado. O nosso amor agora é para Deus. Ama a verdade, não ama mais o pecado. Não é o pecado mais. Então lá no céu nós seremos plenamente santificados? Ou ainda não, mas vamos ser. Por exemplo, a grande massa evangélica, ainda mais quando chega a época de eleição, eles acham que um presidente evangélico é a solução do país. Eu tenho até medo também. Um presidente evangélico é a solução do país. Porque eles querem, acham que um presidente vai trazer influência social de tal maneira que vai ser como de cima para baixo, as pessoas vão ser santificadas, convertidas, moldadas, e todo mundo agora vai ser um país crente, por causa da presença de um chefe de Estado cristão. Não é assim, porque eles creem na teologia do domínio. Não existe teologia do domínio. A própria igreja prova que não existe. Nesses 2000 anos de existência da igreja, a igreja não dominou o mundo. A igreja não domina o mundo. Então, mas nós experimentamos os valores cristãos. Quando os valores cristãos são aplicados na sociedade, quando os valores cristãos são aplicados à sociedade, a sociedade viceja, a sociedade se desenvolve. Quando você incute amor ao próximo, quando você incute a não violência, o não assassinato, o não vício, o não consumo de bebida alcoólica, o não uso de droga, o que acontece com a sociedade? Ela é transformada. Então, se nós pudéssemos fazer isso de tal maneira que a sociedade experimentasse essa transformação, seria uma coisa linda. Olha para você ver, esse é o ainda não também. Mas o cidadão cristão, ele já é assim. O cidadão cristão já é assim. Agora, lá no reino, não vai ser só o cidadão cristão, é toda a cidade, todo o mundo conhecido. Qual que é o nosso mundo conhecido hoje? 7 mares, 5 continentes, não sei quantos países, né? É o nosso conhecido, nosso mundo conhecido. 7 bilhões de pessoas? Ou 6 bilhões ou 7, né? 7 bilhões de pessoas, nosso mundo conhecido. Saindo desse mundo conhecido, indo para um mundo desconhecido, que nós vamos um dia para esse mundo desconhecido, todo o mundo conhecido lá, que nós estaremos, será submisso ao Senhor. E não vai haver violência, droga, álcool, nada disso. Então, já poderíamos desfrutar disso aqui, desfrutamos individualmente, mas lá no reino, mas nós ainda não desfrutamos isso em escala industrial, em escala global, mas lá nós vamos desfrutar. Ainda não desfrutamos aqui, mas desfrutaremos lá. Já desfrutamos aqui, isso é nós, como gato pingado, mas lá nós vamos ver tudo sendo manifestado. Nós sofremos aqui a oposição contra a igreja. Nós sofremos, nós somos tentados, nós somos perseguidos. Isso aqui isso acontece conosco, no presente. Não é assim? Somos tentados, perseguidos, nós somos, né? O mal está à porta, mas ainda não experimentamos a plenitude de paz do Espírito.
a plenitude de falta de perseguição, a plenitude de paz literal, mas experimentaremos onde? Na glória. Então, entre o já e o ainda não, nós vivemos nisso, vivemos com a nossa vida experimentando o já e esperando o ainda não, esperando, almejando o ainda não. Podia falar mais um pouquinho? Só um pouquinho, rapidinho, você me dá umas, posso, 10 minutinhos? Agora, onde entram os incrédulos nisso? Os incrédulos, eles estão debaixo de julgamento e condenação, não estão? Já estão. A ira de Deus permanece. Então eles já estão debaixo de condenação. Nós vemos o mundo condenado, o mundo sendo julgado por Deus. Deus, ele não dorme em serviço com o mundo. Quem é alvo do amor de Deus é a igreja. Lá está debaixo do dossel da ira. Mas eles ainda não foram lançados no inferno e vão ser lançados. Ao contraste, os incrédulos ainda não estão debaixo do estado de juízo eterno e condenação eterna. Apesar de eles experimentarem isso, condenação e juízo, e que não entra, lógico que eles continuam vivendo, comendo, e papapá, comprando carros, se casando, mas estão debaixo da condenação. Mas eles vão experimentar a condenação eterna, vão experimentar isso. Ainda não experimentaram, vão experimentar. Os incrédulos já são chamados para arrependimento por meio da fé. O evangelho está sendo pregado para eles, estão sendo chamados. A trombeta dos pregadores está soando, estão pregando para eles, mas ainda não se fechou a porta do evangelho da esperança para eles, e vai se fechar. Ainda não se fechou, vai se fechar para eles. Eles estarão eternamente debaixo da ira pela rejeição do evangelho e pela continuação da prática dos seus pecados. Então, o contraste da igreja e dos incrédulos, rapidinho só aqui. Os incrédulos, consciente ou inconscientemente, se opõem ao reino de Cristo e dão suporte ao reino das trevas. Sabendo ou não, estão fazendo isso. Quando eles se alinham aos conceitos, quando um deputado apoia um aborto, ele está se assim, alinhando com o reino das trevas, apesar dele achar que está fazendo um bem para a humanidade. As mulheres morrem em clínicas de aborto, então agora vão ter que se fazer pelo SUS, mas ele está assassinando uma vida. Quando ele faz isso, ele se alinha com as trevas. Ele se alinha, e ele é inconscientemente contra Cristo. Inconscientemente ele é contra Cristo. Pode ser até um pastor, tem um pastor por aí que apoia aborto, e fala isso, e fala mesmo. O cara fala e apoia aborto, e falou assim: se eu estiver errado, depois eu vou me ver com Deus. Ah, sério. E ele não tem medo de abrir a boca e falar. Agora, lá, o ainda não, vai chegar o dia que eles não vão poder se opor ao reino de Cristo de maneira nenhuma, porque eles vão estar cara a cara com Cristo. Vai ser tendência. Porque Satanás vai ser lançado para fora, no meio deles, na condenação. Você já parou para pensar que Satanás vai estar no meio dos ímpios, no meio do ser humano condenado? Eles vão ver Satanás assim, ó, o cara aí, ó, no meio deles. Sério? Eles vão ver lá e o cara... Pois é. Não, os caras vão ver Satanás lá lançado, e Satanás gritando e urrando. Então eles pensam assim: se está ruim para ele, imagine para mim então. Não fala assim: pô, se está ruim para Satanás, esse cara aí que eu achava que era o manda-chuva do inferno, se está ruim para ele, quando chegar a minha hora então. Ou você acha que Satanás vai chegar no dia de juízo lá bonitão, com a mão na cintura, terninho? É? Hã? Cadê os meus aí, ó? Vão comigo lá. Vai ser igual o Gu lá de Andrade, né? Vem comigo. Não. Os caras vão ver Satanás ser lançado. Puxa vida, se Satanás for lançado, e eu então? Né? Os incrédulos hoje os incrédulos já são vencidos por Deus, já são derrotados por Deus. Nós, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quanto a eles, agora toda condenação está sobre eles que não andam, não conhecem Jesus e andam segundo a carne, mas não segundo o Espírito. Você viu agora que eles estão agora em oposição a Deus? Então eles estão perdendo para Deus?
Aí já perdem para Deus. Agora lá, eles vão ser banidos definitivamente da presença do reino de Deus. Então agora eles vêm, eles conseguem ver o reino de Deus. Eles conseguem desfrutar do reino de Deus por causa da graça. Por causa da graça comum, eles desfrutam do reino de Deus. Desfrutam das benesses do reino de Deus. Aqui na terra. Eles desfrutam das benesses do reino de Deus, porque a graça faz parte do reino de Deus. Então eles desfrutam disso. Tem fruta no pé, tem água no rio, tem chuva, tem vida neles. Apesar deles aborrecerem a Deus, tem vida neles. Mas vai chegar o dia em que eles vão estar fora da presença do reino de Deus. Apesar de que o inferno faz parte do reino de Deus, faz parte da justiça de Deus. Então vai chegar o dia em que essa graça, essa contemplação das boas coisas vai acabar. Então serão banidos definitivamente do reino, porque o reino será exclusividade da igreja. Exclusivo, não vai ter mais habitação comum. Nós não vamos mais morar com ímpio, não vamos mais morar com o mundo vai ser banido da presença de Deus, vai acabar, vai sumir. Então ainda não vemos, mas com um certo pesar de humano hoje que nós somos, de seres humanos, as pessoas que nós conhecemos que não têm Cristo vão ser banidas definitivamente da presença de Deus. E aí vai haver o quê? Choro e ranger de dentes. Ainda não estão experimentando isso. Não estão tranquilos. Estão tranquilos. Assim como o pessoal de Hiroshima e Nagasaki acordaram tranquilos naquela manhã. As crianças trocaram de roupa, se encaminharam para a escola. As mamães prepararam arroz para o almoço. Os homens trocavam de roupa, estavam indo para o trabalho. A rua estava cheia e veio repentina destruição. 200 mil mortos de uma vez. Assim é a vida do ímpio. Continua levando a sua vida normalmente até que vem repentina destruição. Acabou. Acabou. Glória ao nosso Deus. Aleluia. Então, as bênçãos que nós já experimentamos aqui estão antecipando as ricas dádivas que ainda ocorrerão no futuro, na vinda de Cristo e na ressurreição do corpo. Então, enquanto esperamos aquele dia glorioso, a graça de Deus nos ensina a renunciar o nosso eu, porque nós temos a esperança da glória, temos a esperança de Cristo, porque já fomos ligados aqui na terra e somos ligados no céu, e os ímpios já estão desligados aqui na terra e estão desligados no céu. Quem pode fazer tal obra? Só o Senhor Jesus, só o Senhor, só o Cristo de Deus, Jesus Cristo. Curva sua cabeça no seu lugar. A atual era da igreja é o período da resolução. Por meio da maravilhosa graça de Deus, nós, os que conhecemos a Jesus, fomos incluídos no elenco desse drama cósmico enquanto esperamos a volta do Senhor. Glória a Deus. Senhor Jesus, diante do exposto, ó Pai amado, diante, ó Deus amado, do mostrado, nós, ó Deus amado, só temos uma frase, Senhor bendito, é o tem misericórdia de nós. Tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia, Senhor bendito, do nosso coração. Senhor, tem misericórdia de nós, que saibamos, ó Pai, esperar o ainda não, Senhor. E que saibamos, ó Pai, dar valor ao já, ao que já somos seus, já pertencemos a Ti, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo,
pela obra redentora feita em nossas vidas, pela obra redentora feita, Deus amado, em nossos corações. Ó Deus, por o Senhor ter entrado em nós, transformado nossa mente, transformado nosso caráter, transformado, Senhor bendito, nossos pensamentos, nosso jeito de ser. Muito obrigado, Senhor, mas acima de tudo, o Senhor nos fez nascer de novo, nos deu um novo nascimento, uma nova criatura. Nós te agradecemos em teu nome. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, você que vai trazer sua oferta à frente, você tem a liberdade. A irmã Neymar vai estar cantando o hino. E você pode vir à frente. Isso. Enquanto ela canta, você pode vir à frente. Depois vamos estar orando. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pelo sol que ilumina, muito obrigado, Senhor. Pela graça divina, muito obrigado, Senhor. Pela canção que eu canto, muito obrigado, Senhor. Pelo caminho que eu ando, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela paz que existe em mim. Muito obrigado, Senhor, por tudo enfim. Pela chuva que cai, muito obrigado, Senhor. Pela tristeza que vai, muito obrigado, Senhor. Pela canção que eu canto, muito obrigado, Senhor. Pelo caminho que eu ando, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela paz que existe em mim. Muito obrigado, Senhor, por tudo enfim. Pela paz que existe em mim. Muito obrigado, Senhor, por tudo enfim. Graças a Deus. Prendeu ar? Prendeu? Ah, tá sem ar. Ah, você cantou sem ar. Segura, segura. Segura o ar aí? Ah, tá. E... Glória a Deus. Aí chegou ar? Chegou ar? Chegou. Ah, graças a Deus. Glória a Deus. Senhor é bendito, rico em misericórdia. Senhor, muito obrigado, Deus Santo, que nós, ó Pai amado, na hora de ofertar, ó Pai, nós trazemos, ó Pai, com alegria, com o coração sincero contigo, meu Deus. Senhor, não, ó Deus amado, como troca, Deus amado, ou barganha, mas com amor em nosso coração, ó Pai. Senhor, abençoa a nossa vida como um todo, a nossa família, ó Pai amado. Cada um, ó Pai, nossos jovens, nossas crianças, nossas esposas, ó Pai, os maridos, sejam abençoados com as tuas bênçãos, com as tuas mãos, ó Pai. Te pedimos pelos nossos enfermos, ó Pai, por cada um, ó Pai amado, pela Silvana, Pai Santo, pela Emanuele, o Gabriel, Deus amado, a Nelimar, minha mãe, a irmã Rosângela,
Sueli, cada um, meu Deus Santo. Colocamos em Tuas mãos, ó Pai amado. Sabemos que o Senhor tem, ó Pai amado, todo o poder, ó Deus, para fazer um milagre, ó Deus amado, segundo a Tua grande e grata misericórdia. Agradecemos a Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos encerrar. Quarta-feira nós estaremos aqui, estudando a Palavra de Deus, você é nosso convidado. E domingo que vem, a Santa Ceia, te convido para estar conosco para celebrarmos a Santa Ceia em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar então, ficar de pé, vamos encerrar.